Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, reunidos, ouvirmos a Tua palavra. Viemos aqui por Tua causa. O Senhor é o motivo de nos reunirmos. O Senhor é o foco da nossa adoração. Por isso que o Senhor tenha liberdade no nosso coração. Damos a Ti liberdade. Que o Senhor possa ir no nosso interior. Que o Senhor possa romper e vencer toda dificuldade. Que o Senhor possa vencer toda incredulidade. Toda raiz de amargura. Toda dureza do coração. Que o Senhor possa remover todo o véu e alcançar-nos, trazendo mais salvação. Obrigado, Senhor. Oramos em Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em João capítulo 13. Nós vamos continuar nesse capítulo um pouquinho hoje e amanhã a gente dá continuidade. O Luiz Fernando já compartilhou essa porção sábado passado. Eu ainda quero tocar em alguns pontos nesse capítulo. Nós vimos aqui nesse capítulo 13 a passagem onde o Senhor lava os pés dos discípulos. E o versículo 1 do capítulo 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Põe uma coisa no seu coração: o Senhor te ama até o fim. Não se esqueça disso. Ele te ama até ao fim. Quando que é o fim? Tem fim? Eternamente. Mateus 28:20, o finalzinho do Evangelho, o Senhor fala: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra século, no grego é aion. O que significa isso? Significa para sempre. Significa uma idade ininterrupta. Significa perpetuidade de tempo. Ou seja, o Senhor estará convosco para sempre. Então Ele te ama até o fim. Ganhe e desfrute disso, irmãos. O relacionamento que você tem com Deus é um relacionamento para sempre. É um relacionamento eterno. Nada pode quebrar isso. Nada acaba com esse relacionamento. É algo, quando fala eterno, a gente tende a pensar que é daqui para frente. Não, o eterno ele é daqui para frente, mas ele também é daqui para trás. É eterno. Ele não é só de hoje para sempre, para lá, para o futuro. Ele é de hoje para trás também. É eterno. Não pergunta como é que é isso, que eu não sei explicar. É eterno. Esse é o amor do Senhor para nós, para conosco, e essa é a relação que nós temos com o Senhor. Versículo 2 de João 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Eu quero pegar essa parte aí onde fala, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Irmãos, não deixe o diabo colocar coisas no seu coração. Porque ele coloca. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração. Ele colocou aqui no coração de Pedro. Guarde, irmão, o seu coração. Guarde o seu coração. A palavra é bem simples, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração. Seja simples de coração, seja limpo de coração.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não tenha no seu coração raízes de amargura. Não tenha no seu coração raízes de amargura. Em Hebreus fala que brotando vos perturbe. Não deixe isso ser cultivado no seu coração. Não deixe Satanás colocar coisas no seu coração. Nosso coração é o alvo do diabo. Porque uma vez que ele ganha o seu coração, você faz tudo o que ele quiser. Da mesma forma, o nosso coração é o alvo do Senhor. Porque uma vez que o Senhor ganha o seu coração, você faz tudo o que ele quer. Então, seu coração é o órgão de disputa nesse universo. Por isso, guarda o seu coração. Não leva isso como pouca coisa, não. Isso é muito sério. Seu coração é do Senhor. Guarda ele. Aqui, Satanás já tinha posto no coração de Judas. Já tinha colocado no coração dele. Ele joga, irmão, Satanás joga as coisas no seu coração o tempo todo, 24 horas por dia. É o tempo todo, ele fica jogando coisas no seu coração. Para te levar para a ira, para te levar para a incredulidade, para te levar para a dureza, para te levar para o ódio, para a amargura, para a depressão, para a angústia. É o tempo todo jogando coisas no seu coração. Não deixe Satanás colocar coisas no seu coração. Tiago fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo. Submetendo ao Senhor, né, e resistir ao diabo. Por isso, não acredite, não creia nas mentiras do diabo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, porque o diabo ficou colocando coisas na sua cabeça. Você não vai mais se aposentar, você está enrolado, você não vai ter saúde para cuidar de você, você não vai ter como sobreviver, vai faltar isso, vai faltar aquilo outro. E começa a entulhar nossa mente. E o nosso coração sucumbe a essas mentiras que o diabo coloca no nosso coração. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Você tem um pai que cuida de você. Creia. Versículo 3 de João 13. E sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha só, aqui o Senhor percebeu essas 3 questões. Primeiro, tudo o Pai havia lhe dado nas mãos. O Pai tudo confiara às suas mãos, inclusive os discípulos. Outra coisa, que ele viera de Deus. Ele trouxe Deus para dentro de cada um de nós. E também agora que ele voltava para Deus. Estava levando a humanidade na divindade. Tudo o Pai confiou para Cristo, ele trouxe Deus aos homens e levou os homens a Deus. Aí o Senhor se levanta no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui você vê ele tirar vestimenta de cima e você vê ele cingir-se com uma toalha. Tirar vestimenta de cima é uma figura das virtudes e dos atributos do Senhor. Ele se desfez disso por sua causa. O Senhor se despojou da sua condição para vir até você. Por sua causa, o Senhor tirou a sua vestimenta. Se o Senhor tivesse permanecido na condição de Deus, como que ele poderia alcançar o homem? Como que ele poderia lavar os pés dos homens? Jamais. Por isso que Filipenses 2:5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso foi o Senhor
tirando as suas vestimentas, por sua causa. Foi por sua causa. Ele fez isso para ficar no mesmo patamar do homem e alcançar esse homem. Versículo 5 fala que depois dele ter feito isso, ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aqui, irmãos, essa questão de lavar os pés significa a remoção de toda sujeira que nos estorva na comunhão com Deus. Significa remover tudo que atrapalha você no seu relacionamento com o Senhor. Fazendo isso, o Senhor mostrou aos seus discípulos a maneira de manter um relacionamento com Deus. Enquanto o diabo coloca no coração das pessoas lixo para tirar elas desse relacionamento com Deus, o Senhor vem ensinar como nós devemos ter um relacionamento com Deus. Os pés são usados para quê? Para que você usa os pés? Para se firmar e andar. Lavar os pés aqui, irmãos, é para que você possa prosseguir. Tá? O Senhor lavou os pés dos discípulos e lava os pés de cada um de nós hoje para que a gente possa prosseguir. Para poder andar. Para poder seguir. Para poder correr a carreira. Tem alguma coisa te atrapalhando? Alguma coisa? Responda para você, no seu interior. Há alguma coisa hoje que te atrapalha caminhar? Tem alguma coisa que te atrapalha no seu viver com o Senhor? Tem alguma coisa que não deixa você ser absoluto para Deus? Tem alguma coisa hoje te estorvando? Se tem, o Senhor pode lavar os seus pés. O Senhor pode lavar para você avançar. E olha, irmãos, o Senhor lavou. O Senhor lavou. E lavar aqui, nós vimos, o irmão compartilhou, é com o quê? Com a água que simboliza o Espírito Santo, a palavra e a vida. Nós já fomos lavados com sangue. Hoje, agora, nós temos que ser lavados constantemente com o Espírito, a palavra e a vida, para poder prosseguir com o Senhor. E aí ele chega, ele se aproxima, no versículo 6, ele se aproxima de Pedro. E este lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Espera aí, Senhor, você? Tá errado esse negócio. Você, Senhor, Senhor não lava pé de ninguém. Senhor é Senhor, quem lava pé é servo. Senhor, ele ficou surpreso. Saiba de uma coisa, o Senhor te lavou. O Senhor te ama. Creia. E eu acho interessante a resposta que o Senhor dá para ele. O Senhor fala assim para ele: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Irmãos, quanta coisa você não compreende agora? Quanta coisa, irmãos, que a gente não entende agora. Quanta coisa nós não passamos que a gente não entende por quê. Tem coisa que acontece com a gente fica doido para entender por quê. É ou não é? Quando você passa por uma questão de saúde, uma questão financeira, uma coisa assim que a gente considera uma desgraça. Puxa vida, eu não acredito que aconteceu isso comigo. Na hora você começa, peraí, mas o que está acontecendo? O que eu fiz? Será que eu fiz alguma bobagem? Será que eu fiz algum pecado grosseiro? Será que o Senhor está me culpando por alguma coisa? A gente quer uma explicação. Mas por que aconteceu isso? Eu queria tanto isso, eu orei por tanto por aquilo. Mas Senhor, por que isso está acontecendo? É ou não é? E o Senhor fala assim: o que eu faço, não sabes agora. Por isso que eu falo para os irmãos, creia. Nosso coração nunca deve ser o de questionar o Senhor. Jesus mesmo falou: compreendê-lo-ás depois.
Tem a hora certa, irmãos, do Senhor mostrar para nós. Tem a hora certa. Deus permite certas coisas na nossa vida, no nosso viver, e nós já logo queremos saber o porquê disso. Não, Senhor, por quê? A gente ora, Senhor, por quê? Oh, meu Deus. E a resposta do Senhor é essa aqui, ó. André, você não sabe agora. Depois você vai saber. Mas nós vamos saber. Quando é esse depois? Não sei. Não sei se é na eternidade, eu não sei se é aqui nessa terra, nessa terra, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu vou compreender. Um dia, irmãos, nós vamos compreender todas as coisas. Tá? Quando você vê em Apocalipse que ele enxugará dos olhos toda lágrima. O que quer dizer isso? Tudo vai ser esclarecido, tudo será consolado. Não tem motivo mais de lágrimas de tristeza, de angústia ou de dúvida. Tudo será resolvido. Eu não sei se aquilo que você está passando hoje e não tem respostas, eu não sei se essa resposta vai vir ainda nessa vida. Ou se o Senhor vai deixar para revelar isso na era do reino, ou se vai revelar isso na era eterna, eu não sei. Mas o Senhor falou, compreendê-lo-ás depois. Então nós vamos compreender. Eu só preciso crer. Eu só preciso descansar que quem está cuidando de tudo é o Senhor. Então descansa. Descansa. Descansa que o Senhor sabe. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Tem certas coisas que nós precisamos de resposta. E Deus também sabe disso. O tempo é dele e não nosso. Tá? Não entre pelo caminho da dúvida. Não entre por esse caminho da incerteza, da insegurança. E saiba de uma coisa, quando você estiver passando por isso, Satanás vai ficar jogando dardo inflamado na sua mente, para você pensar que Deus não te ama. Para você entrar por um caminho da incredulidade. Quando a gente está debaixo de situações não compreendidas, e Satanás fica jogando na nossa mente, a tendência é nós entrarmos na incredulidade. Então, creia que você vai compreender depois. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tu sabes. E na hora certa o Senhor vai me revelar. Descanse nisso, irmãos. Um dia nós vamos compreender isso. Creia que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Não é isso? Não é isso que está escrito em Romanos? Ela não é boa, não é perfeita, não é agradável? Para nós tem que bastar. Ah, André, mas está doendo. Dói muito. Ore. Vá diante do Senhor. O responsável por isso é o Senhor. Ele é que é o Senhor que consola os corações. Só tem uma coisa no seu coração. Creia. Confia. Se não virá a revolta, se não virá a tristeza, a amargura e a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Guarde o seu coração, irmão. E quando o Senhor falou isso para Pedro, qual é a resposta dele? 8. Nunca me lavarás os pés. Nunca. Não, Senhor. Nunca me lavarás os pés. Nunca vai me lavar os pés. Aí o Senhor responde para ele, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso mostra que para ter parte, nós precisamos ser lavados. Para participar da comunhão com o Senhor, nós precisamos ser lavados. Tá? Muitas circunstâncias sujam a nossa pessoa, os nossos pés espirituais. Muitas coisas são jogadas sobre nós que nos sujam ao longo da nossa jornada. E nós vamos perdendo contato com o Senhor por causa dessas sujeiras. Nós precisamos nos lavar diante do Senhor. Eu preciso ir para o Senhor. Senhor, estou sujo. Eu preciso da palavra, eu preciso do Espírito, eu preciso da vida. Eu preciso ser limpo, porque senão eu perco o contato com o Senhor. Muitas coisas nos empoeiram, é ou não é? Muitas coisas nos empoeiram. É tanto absurdo que a gente vê, que a gente fica empoeirado e corre o risco de achar normal. De tanto absurdo que hoje em dia nós temos diante de nós. O pecado ele está tão normal, comum aí fora, que eu nem me surpreendo mais. E a hora que você vê, já está até acostumando. É ou não é, irmãos?
Isso é a pressão dessa era. É o espírito do anticristo para entulhar, para sujar. Então nós precisamos o tempo todo da palavra, do espírito e da vida. Quando o Senhor falou isso para Pedro, não, Senhor, então não somente os pés, mas também a mão, a cabeça, então lava tudo. Então lava tudo. Eu quero ser limpo. Eu entendo, Pedro. Eu também acho que falaria isso para o Senhor, não, Senhor, então lava tudo. Mas isso aqui mostra que Pedro ainda não percebeu que ele já havia sido lavado. E essa é a nossa realidade muitas vezes, irmãos. Senhor, lava tudo. Senhor, André, mas você já está limpo. Não, Senhor, lava tudo. André, mas você já está limpo. Senhor, lava tudo. E o Senhor, mas você já está limpo. Percebe isso na sua experiência? A gente fica, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor fala, já te perdoei, meu filho, esse pecado já desde a primeira vez que você pediu. E a gente está pedindo perdão. Já faz 10 anos que eu estou pedindo perdão por um pecado lá de trás. Senhor, André, você já está limpo. E eu estou lá. Olha só que interessante a resposta do Senhor no versículo 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar. Só aí. Quem já se banhou não necessita se lavar. Senão os pés. Só os pés. Não precisa lavar de novo tudo. Por quê? Quanto ao mais, está todo limpo. Irmão, olha o que o Senhor está falando para você. Quanto ao mais, todo limpo. Você está todo limpo. Não é porque durante o dia de sábado, hoje, você fez uma bobagem ou entulhou com alguma coisa, né? Alguma coisa te foi jogada na sua mente, o seu coração ficou incrédulo, você ficou irado, alguém te fechou no trânsito, você, né, soltou os cachorros em cima da pessoa, né? Não é por causa de uma falha, de uma sujeira, de um erro que você cometeu hoje, acaba tudo. Acabou tudo. Estacionei na minha carreira cristã. Parou tudo. Vamos para a reunião de oração? Não vou não. Vamos à reunião? Não vou não. Vamos ali? Não vou não. Vamos no grupo familiar? Não vou não. Ah, porque eu estou ruminando umas coisinhas aqui. Morre. E o Senhor fala, você já está limpo. Só precisa lavar os pés para poder continuar a caminhada. Já está limpo, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Quanto ao mais está limpo, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos. Ele afirmou ainda, mas não todos. E ele se referia a Judas. Mas vós já estáis limpos. Os discípulos, vocês já estão limpos. Você não, Pedro, não preciso lavar tudo de novo. Você já está limpo. O Senhor fala isso hoje, André, você já está limpo. Ele diz que nós já estamos limpos e tudo mais está limpo. Eu só preciso lavar os pés. O Senhor removeu, irmãos, toda a sujeira que havia entre nós e Ele. E Ele nos deixou limpos para Ele. Agora eu só preciso prosseguir. Não é ficar lavando tudo de novo, todas as vezes. Hebreus 5:11 diz assim, Hebreus 5:11 até o 14. Eu vou ler algumas porções de Hebreus para tentar explicar isso melhor para os irmãos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O que o autor da carta está explicando para os hebreus? Ele está falando assim, você já se banhou? Não precisa se banhar de novo, lava os pés para prosseguir. Era o que Cristo estava falando para os discípulos.
Aqui tem algumas palavrinhas que falam assim, ó, vos ensine de novo. Fala, princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí no versículo 6, no capítulo 6, fala de novo, pondo de parte os princípios elementares. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmãos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Se você pecou, se você caiu, se você falhou, se você escorregou, se você fez qualquer coisa, arrependa e prossiga. Lave os pés e prossiga. Você já é salvo. O Senhor não vai morrer na cruz de novo para você. Ele já morreu. A morte dele foi lá atrás, ela tem eficácia eterna. Lembra do eterno, ele é para frente e ele é para trás. Pronto, já está resolvida essa questão. Confessa, deixa, prossiga. É simples, o Senhor falou assim, quem já se banhou não precisa lavar de novo. O sacrifício do Senhor é suficiente. Nós podemos hoje andar desimpedidamente. Uma vez que nós somos salvos pela graça de Cristo, agora só nós temos que prosseguir para o prêmio. Prosseguir para o alvo. É prosseguir. Já está tudo apto. Nos foram doadas todas as coisas, conforme Pedro fala. Só preciso prosseguir. Hebreus 10 diz, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. De novo, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Irmãos, lá no passado, na era da lei, quando tinha que oferecer o sacrifício, aqui fala, ó, dia após dia, sacrifica dia após dia. Pecou, leva o animal lá, sacrifica. Pecou, leva o animal lá, sacrifica. Pecou, leva o animal lá, sacrifica. E aí fala assim, ó, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Agora o versículo 12 de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Até o Senhor já está em descanso. Até o Senhor já sentou. Por que nós ainda queremos insistir nessa questão de que nós não somos dignos, que nós não merecemos, que eu não presto, que eu isso, que eu aquilo, eu só sei fazer o que não presta, eu só sei isso, eu só sou aquilo. Se até o Senhor já está em descanso, por que nós ainda não entramos nesse descanso com Ele? Falta-nos crer. Quem já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, agora só será lavado pela água, pelo Espírito, pela vida. Claro que você vai confessar seus pecados e aplicar o sangue para prosseguir. Mas Cristo já morreu por você. Não fique aí parado. Eu não sou digno. É digno. Não é digno porque você é bonitinho ou porque você é bonzinho. É digno por causa daquilo que Cristo fez. Então você é digno. Nós somos dignos de chegar diante do Senhor. Nós somos dignos de chegar em oração, falar, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós somos dignos de falar Deus para as pessoas, sim. Você é luz no mundo e sal da terra. Esse mundo aí, vocês sabem, os irmãos sabem a condição dele. Nós somos totalmente diferentes desse mundo. Nós somos o destaque desse mundo, nós somos a referência desse mundo, a coluna e baluarte desse mundo. O mundo já perdeu a referência, o mundo está perdido, ele jaz do maligno. Nós não. Se lave então, irmãos, e prossiga. Jesus falou, vós já estáis limpos. Então não fica estacionado na sua caminhada por causa de acusação na mente. Tá? Não fica estacionado na sua caminhada por causa de pecados que porventura tenha cometido. Confesse, prossiga. Hebreus 12, versículo 1 e 2 fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, irmãos, o que esse versículo fala. Primeiro, desembaraçando-nos. Às vezes, quando você está correndo, Satanás, de fato, ele joga algumas coisas assim no seu caminho para te enrolar no meio das pernas, assim, para você tropeçar. Ele é covarde. Ele faz isso. Mas nós não caímos e ficamos prostrados. Se a gente cair, a gente levanta, a gente se desembaraça. De quê? Do peso e do pecado. E aqui fala que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente, ela implica assim, constantemente, é teimosa. É algo teimoso, fica te assediando o tempo todo. Por isso que eu falei no início, guarde o seu coração, porque Satanás fica o tempo todo jogando coisa nele. É tenaz, tenazmente, é o tempo todo assim, ó, para te fazer cair, para te fazer parar, para te fazer desistir. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso viver aqui é um viver de batalha. Nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra o diabo. Nós estamos num mundo material, mas ele é totalmente espiritual. E tudo que está à nossa volta, o nosso contexto, nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Tudo. Para poder discernir com quem a gente está lutando. E saber resistir, e saber avançar, e saber prosseguir. Então, quando a gente cair, quando a gente pecar, correr alguma coisa, não fique debaixo de acusação. Prossiga. Versículo 2 fala, que jeito? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É assim, não é olhando firmemente para nosso pé, para a nossa caminhada, para nossa experiência. Não, olha para o Senhor, que você vai longe. Você vai longe. Tá? Por quê? Porque nós já estamos limpos. Só basta lavar os pés. Só lava os pés para prosseguir com o Senhor. Desembaraçar de todo o peso e do pecado. Nós precisamos da palavra, do Espírito e da vida. Paulo tinha esse coração, né? Em Filipenses 3:13, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas o que ele fazia? Uma coisa eu faço, esquecendo-me. Olha só, irmãos, esquecendo-me. Esquece, irmão. Não fica ruminando isso, não. Só rumine as coisas de Deus. Mas não rumine pecado, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece, isso aí, eu preciso ter esse coração. Senhor, eu quero esquecer, porque isso aqui está me fazendo mal. Eu não posso ficar ruminando essas coisas, porque senão eu não vou sair daqui. Eu vou ficar patinando num lugar só. Paulo falava assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aí, prossigo para o alvo. Isso aqui é alguém que tem experiência de lavar os pés constantemente com o Espírito, a palavra e a vida. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio. Em breve, irmão, nós estaremos na realidade do reino. Isso é fato. Isso é fato. Em breve nós estaremos nessa realidade. Mas hoje nós já podemos antever e desfrutar isso. E Satanás sabe disso e ele fica o tempo todo te falando que você não pode desfrutar disso. Porque você é pecador, porque você não presta, porque você é feio, porque você só faz o que não serve, o que não deve, que você tem raiva no coração, porque você não consegue perdoar os irmãos, e blá, 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 blá. E a gente começa a considerar e fala, e não é que eu sou isso tudo mesmo? E é verdade, então ele tem razão. E a gente faz assim, ó, cai no buraco. Esquecendo-me das coisas para trás fica. Se Satanás vier falar do seu passado, fale do futuro para ele. Do futuro dele para ele. Na comunhão, irmãos, nós podemos prosseguir. Lavar os pés aqui tem o aspecto do Senhor lavar os meus pés, quando eu tenho comunhão com Ele. Tem o aspecto de nós lavarmos os pés uns dos outros, quando nós temos comunhão uns com os outros. Porque lavar os pés é ajudar a prosseguir. Então o irmão às vezes vem ter comunhão com você e ele está mal. Aí você vai dispensar para ele palavra, espírito e vida. E ele vai continuar prosseguindo. Às vezes ele está estacionado. Ele vai conseguir levantar e avançar. Por quê? Porque a comunhão que você teve com ele trouxe palavra, espírito e vida. Aí você lavou os pés dele. É isso que é o significado.
É você dar condições do irmão prosseguir. Aí amanhã você que precisa dele, ele vem te dar a palavra, espírito e vida, e você vai prosseguir. É assim, uns lavando os pés dos outros. Viu a sua importância? A importância que nós temos? Agora eu vou falar, não, eu preciso que alguém lave meus pés. Eu não tenho condição de lavar ninguém, porque eu estou muito mal. Por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente continua acreditando nessa mentira? Não, alguém tem que me lavar. Eu não dou conta, eu não sirvo para nada. Não, eu não tenho capacidade. Irmãos, Jesus falou, vós já estáis limpos. Essa palavra não é para meia dúzia, é para todos nós, os filhos de Deus. Versículo 11 de João 13. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Aqui ele estava se referindo a Judas. Ele sabia que Judas não era do Senhor, não era dele. Versículo 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Interessante aqui que os homens chamam o Senhor de mestre primeiro, né? E depois Senhor. Versículo 11. Vós me chamais de mestre e Senhor. Jesus falando, ó, vocês me chamam de mestre e Senhor. Aí o 14, quando Jesus fala, ele fala, eu sendo Senhor e mestre, o Senhor vira a ordem, porque os homens chamavam ele de mestre e depois de Senhor. Ele mostrou que ele, antes de ser mestre, ele é Senhor. Eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés. E aí ele vira para cada um de nós e fala assim, também vós deveis. Você não pode não, tá, irmão? Você deve. Você deve lavar os pés uns dos outros. Não fique achando que você não pode, não, que você pode. Você tem o Espírito, palavra e vida. Você pode, você deve. Quando alguém tiver com problema, você deve chegar e dispensar a palavra, Espírito e vida. No versículo 15 ele fala, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmão, se o Senhor falou isso, você acha que você não pode? Já pensou nisso? Se ele falou que nós devemos fazer, você acha que nós não podemos? Significa, irmãos, que ele vai nos capacitar para isso. O Senhor nunca vai mandar você fazer uma coisa se ele não te capacitar. Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te dar vida, palavra, espírito suficiente para isso ser real na sua vida. Nós temos essa importância. Eu me lembro quando a gente estudou sobre Apocalipse, a gente chegou na questão lá da Nova Jerusalém, lá no final do Apocalipse. Tem tempo isso. Aí eu me lembro, na comunhão, os irmãos falaram assim, a Nova Jerusalém ela é cercada de muralhas, né? Os seus muros. Para que serve muro? Proteção. Irmãos, você é uma parte dessa muralha. Aí eu ganhei aquilo na época, você é parte da muralha da Nova Jerusalém. Para que serve a muralha? Para proteção. Então você é parte da proteção da igreja. Quando chegar uma conversa fiada na sua cabeça, que bata em você e caia, mas não leve isso para dentro, não. Quando vier uma fofoca, quando vier uma mentira, quando vier um fuxico, uma notícia de morte, uma notícia assim, negativa, que vier bater em você, que aquilo caia ali mesmo. E não entre para dentro do corpo e contamine os irmãos. Você vê a importância que nós temos? Nós somos essa muralha dessa Nova Jerusalém. Então, nós somos canais de vida que Deus pode usar. E que, de fato, seja essa a nossa realidade. Lá no versículo 17 de João 13, Jesus falou, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Olha o versículo 18, e Jesus fala assim, ó, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Você sabia que o Senhor te conhece? O Senhor conhece você pelo nome? O Senhor não está desapercebido quanto à sua existência nessa terra, não, irmão. O Senhor ele te escolheu. Ele fala assim, ó, eu conheço aquele que escolhi, e aí inclui eu e você. Conheço aquele que escolhi. Você foi escolhido, o Senhor te conhece. Você é conhecido por Deus. Não deixe Satanás falar para você que você não é ninguém, não.
Você é conhecido porque Ele te escolheu. O versículo 21 de João 13. Dita estas coisas, angustiou-se em seu espírito, Jesus em espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aqui você percebe, né? Embora lavar os pés seja para a comunhão da vida, não foi assim com Judas. Judas, ele nunca teve nessa comunhão. Ele nunca participou dessa comunhão. Ele andou com o Senhor? Andou. Mas o Senhor nunca conseguiu entrar para dentro do coração de Judas. Isso aqui me lembra muito a parábola do joio e do trigo. No meio do povo de Deus, assim como no meio dos 12, havia um incrédulo, um ímpio, que Jesus chama ele em João 17 do filho da perdição. Assim hoje, no meio do povo de Deus, existe esse tipo de gente. E muitas pessoas medem a igreja por causa desse tipo de gente. Ah, aqueles irmãos não amam ninguém, não. Ah, o que aconteceu? Ele te fala de 2 irmãos, e às vezes aqueles 2 irmãos nem filho de Deus é. Nem regenerado do Espírito foram. Isso existe até hoje, irmãos. Aquela parábola do joio e do trigo está lá justamente para nossa advertência. Ah, então eu vou sair mandando os irmãos embora? Não, você não vai fazer nada. Jesus falou, não faz nada. Deixa que na vinda, na colheita, o Senhor é que vai separar um do outro. Mas fique você sabendo que no seu caminhar tem incrédulo dentro de você com Bíblia debaixo do braço. Falando Jesus é o Senhor. E ele não é filho de Deus. E você não vai ficar procurando quem é, não. Só saiba disso. Para quê? Para que você não fique escandalizando-se com os irmãos. Nosso coração não é de lutar contra carne e sangue. Nós temos que ter ciência disso. Nós estamos cercados de irmãos que nos amam. Mas nós temos que ter ciência que pode ter, às vezes, o que não é de Deus no meio. E aí? Ah, vou embora, não presta. Vou julgar o resto dos irmãos por causa de um. É isso que Satanás faz mesmo. E olha de forma mais abrangente hoje. O que virou o cristianismo aí fora? Vocês já estão vendo, os irmãos têm noção disso, né? Virou uma aberração. Você não sabe mais nada o que é de Deus, o que não é de Deus. Está tudo misturado aí assim. Ó. Até o Nélio compartilhou comigo ontem, ele falou assim, rapaz, eu estava vendo a entrevista da goleira da Seleção do Brasil, agradeço, graças a Deus, né? Se eu estou aqui hoje, primeiro agradeço a Deus. Ele me deu condições de estar aqui, participando das Olimpíadas, me ajudou, me capacitou. Agradeço a minha família, minha mãe, minha filha. Agradeço a minha esposa. Aí o Nélio olhou e falou, tá vendo? Estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Falei, tá vendo? Aí, irmãos, nós somos assim, olhando assim, o olhar, o cabelo branco de alguns irmãos, nós somos mais velhos. Mas tem essa geração mais nova, eu tenho 3 ali, ó. 3 filhos ali da geração mais nova, que não se escandaliza com isso, talvez. Que já está numa outra era, onde essas coisas é normal demais. Vamos para a igreja, vem com meu marido aqui, ó, vamos para a igreja. A minha esposa, a mulher vai com a esposa dela. Irmãos, a coisa está uma aberração. E se nós não estivermos sendo constantemente lavados, o importante é ser feliz. A conclusão que vai chegar é essa, o importante é ser feliz. Já existe, eu sei, eu vou pôr entre aspas porque eu nem considero igreja, mas já existe igreja homossexual. Gospel. Louvor gospel. Então você vai lá ver. Eu sei disso, eu conheço isso, eu já vi. E eu sei que os irmãos já viram. E aí? Então, o joio está no meio, irmãos. Ele está no meio. Assim como Judas esteve no meio. Participou ali do ministério do Senhor durante praticamente os 3 anos e meio. E Jesus ainda fala, era um filho da perdição. E nós vamos fazer o quê? Nós não vamos fazer nada, nós vamos prosseguir. Guardar o nosso coração, desfrutar o Senhor, para ter discernimento no nosso espírito, no nosso interior do que é pecado e do que não é, para ter discernimento suficiente para não ser levado, porque eu me preocupo muito quando certas coisas do mundo entram na igreja e a gente tem aquilo como normal, é um perigo. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. O sexo antes do casamento continua sendo pecado, não está liberado. E muitos dizem, não, tem que conhecer antes mesmo, porque depois de casar já não dá mais para mudar. O adultério continua sendo pecado.
A virgindade continua sendo algo santo. Isso continua, irmãos. Mas o que se fala aí fora? No meio do povo de Deus. Não precisa preocupar com isso não. E se não for cada vez mais coluna e baluarte da verdade, vai virar uma miscelânea. Pode tudo. Desde que você dê uns glória a Deus bem alto na reunião, tá valendo. Irmãos, o Satanás, ele é astuto, tá? Então o que é pecado continua sendo pecado. E por que você acha que o mundo aumentou a pressão nesse quesito, para que não se fale isso? Para que ser covarde. Esse assunto é delicado hoje. Você toma processo, você vai preso, você paga multa por isso. Para quê? Dizem que a palavra de Deus é homofóbica, tradicional demais, precisa ser removida. Essa pressão, esse espírito do anticristo, ele já atua forte aí hoje. Isso é muito sério. E às vezes a gente é levado numa timidez, a gente vai recuando e não vou mexer com isso não, você vai dar problema para mim, deixa para lá, não fala isso agora não. E a gente cai no perigo. E nós ainda, né, eu sei que nós somos mais velhos, mas pega essa moçada nova aí, ó, essa juventude que vem vindo, se não tiver uma clareza de palavra para eles, vai achar que é normal. E vai continuar o erro no meio da igreja. E você vai conversar, às vezes nem tem noção de que está vivendo em pecado. Que o Senhor nos ajude, para nunca ser entulhado dessa forma. Versículo... Aí um de vós me trairá, né? Eu vou parar, senão não vai dar tempo não. Amanhã eu continuo com os irmãos, tá? O relógio ali correu demais. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ter comunhão um pouquinho? Fechar os olhos rapidinho e vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor ainda insiste conosco, porque o Senhor ainda tem falado ao nosso coração. Damos a Ti liberdade. O Senhor possa lavar o nosso interior. O Senhor possa nos ajudar a prosseguir. O Senhor possa nos tornar cada vez mais santos, com uma expressão forte de Cristo. Que essa vida, de fato, seja visível no nosso viver. Por isso que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor possa nos lavar de todo entulho, para que a gente possa correr a carreira. Queremos avançar de forma desimpedida. Não queremos nada nos atrapalhando, Senhor. E pela fé nós cremos e podemos prosseguir contigo. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.